É isso, torcedor. Chegando mais notícias do Palmeiras, mais informações. Hoje estou trazendo um corte do programa da galera aí da Opinião Placar. É isso mesmo. Eles estão trazendo informações aí. O Palmeiras que estava parado de notícias, né? Ultimamente a gente não estava tendo notícias do Palmeiras, informações tão importantes, relevantes. E hoje estamos trazendo notícias quentinhas aí, mais informações. Olha só, Palmeiras inaugurando o uniforme novo, o Grêmio dando em cima aí, um assédio aí em cima do Everton, sem nem falar com o Palmeiras, tá? Contato diretamente com o staff do goleiro, do jogador. E também temos informações que eu vou trazer extra aqui no finalzinho do vídeo, então fique comigo até o final. Os créditos do vídeo vai para o canal Placar TV, o link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho para fazer a sua inscrição aqui no canal, se ainda não for inscrito, ative as notificações e, claro, vá comentando aí a respeito do que a gente está noticiando aqui do Palmeiras, que entra em campo amanhã às 20 horas e 30 minutos contra a Portuguesa, o primeiro jogo do Verdão no ano, e vamos ver como é que vai vir esse Palmeiras 2026, né? O Abel costuma sempre entrar com um time bem misto, muito misto, e vamos ver como é que vai ser. Quem realmente será o goleiro que vai começar, o Everton ou o Carlos Miguel? Lembrando que o Palmeiras não tem interesse de vender o Everton. Tem esses assédios aí em cima do goleiro, em cima do jogador, fazendo uma pressão aí, os times externos estão fazendo uma pressão para ver qual será a atitude do Palmeiras, que, claro, não tem que vender o goleiro. Se já comprou um para ir fazendo o goleiro, por que vai vender o outro? Então, eu acredito que o Palmeiras não vai cair nessa. Vamos ver aí o que a galera está trazendo aí, informações para a gente aqui, torcedores. Lá pro Palmeiras, tem campinho, tem notícia, tem uniforme novo, é isso? É, uniforme. Aliás, olha, se o Palmeiras estava no marasmo nesses últimos dias, hoje a gente amanheceu com um monte de coisa, né? O uniforme novo, que foi a campanha toda foi filmada na Itália, uma campanha bem legal, inclusive, que tem um slogan, né, que remete lá aos anos iniciais do Palmeiras, né, quando muitos Olha lá, imigrantes... o jornalzinho é sempre o mesmo lá. 51. Quando os imigrantes Só tem esse. Só a Gazeta publicou isso, vai lá. Quando os imigrantes italianos foram muitos convocados para servir o exército italiano, e aí a história do Palmeiras, né, ficou muito incerta, que era o Palestra Itália naquela época, porque não sabia se ia conseguir continuar com o clube. E aí o lema dessa campanha justamente remete a uma fala do então... Não era presidente, né? Um dos principais comandantes do Palmeiras na época, como você está vendo aí, foi gravada no sul da Itália. Camisa bonita, gostei, remete aí também às bandeiras, a bandeira da Itália, né? As cores italianas. Então essa aí é a nova camisa para os novos uniformes para a temporada de 2026 do Palmeiras. Pois é, gente, falando aí sobre esse uniforme, eu gostei, a camisa bonita, olha só, vocês estão vendo ela aí congelada na tela, fiz agora aí, congelei só para a gente ver aí, falar, vocês admirarem aí. Eu gostei dessa camisa, inverso que foi inaugurada aí no final da temporada passada. Parece que o Palmeiras agora vai viver só de inaugurar o uniforme, porque o ano passado foi bem 4, foi bem 3 ou 4. E esse ano já começa o ano, já entra o ano inaugurando uniformes e tem que mais se preocupar em ganhar título do que inaugurar o uniforme. Apesar da camisa ter ficado legal. Eu gostei. Você já vai opinando aqui. Não importa quantos comentários você vai deixando. Pode deixar à vontade que a gente vai acompanhando. Não se preocupe, eu vou lendo um por um. Teve também a história do Almada, que a gente repercutiu aqui, vamos aguardar desdobramentos. E aí vem uma informação, estava aqui no celular, inclusive, para tentar arranjar mais informações sobre essa notícia que o André Hernan soltou em primeira mão, né? Sobre uma proposta do Napoli pelo Alan. Seria uma proposta de 200 milhões de reais, cerca de 30 milhões de euros, que, segundo ainda o André Hernan, o Palmeiras já teria recusado. E aí me chama a atenção, porque a gente sabe que o Palmeiras tem uma previsão aí de arrecadação com negociações de 4... Deixa eu ver aqui corretamente. Enquanto ela vê aí, gente, a questão é 400 milhões
de reais, a previsão do Palmeiras em arrecadar com vendas, mas está muito cedo para o Palmeiras vender o Alan. O Alan é um jogador que o ano inteiro, ano passado, vinha sempre se destacando, juntamente aí com a dupla Flaco Roque, mas esse ano vamos ver como é que vai vir o jogador. No entanto, eu acredito que está muito cedo, a gente tem vendido jogadores cedo demais e acaba prejudicando aí nas conquistas de títulos. Vamos ver como é que vai vir o jogador, mas eu acredito que está cedo. O valor, se eu não me engano, é 400 milhões de reais, é isso, com vendas. E o Alan seria uma das principais fontes de possíveis vendas, né? Porque é um jogador jovem, é um jogador da base que foi muito valorizado na última temporada. Mas, pelo visto, o Palmeiras vai fazer jogo duro para negociar o Alan. E eu acho que também muito porque o Palmeiras, a gente está no dia 9 de janeiro, certo? Isso. E o Palmeiras já arrecadou 10% desse valor previsto com vendas para 2026, isso porque o Palmeiras vendeu a Nilson Moreno para o River Plate, e o Palmeiras também lucrou com vendas indiretas de jogadores que foram formados no Palmeiras. Um dos casos é o Luiz Guilherme, que a gente citou aqui no começo do ano, que foi vendido para o Sporting pelo West Ham. Então, me fala uma coisa, tem interesse do Palmeiras ou não em negociar o Everton? Então, não tem interesse do Palmeiras em negociar o Everton. É claro que a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer, porque às vezes o próprio jogador entende que perdeu o espaço que teria ou não quer mais continuar, enfim. Mas, inclusive, o Palmeiras não gostou da investida do Grêmio, que foi diretamente no staff e com os empresários do clube e não com o Palmeiras. Então, o Palmeiras não gostou de não ter sido contatado e o Grêmio foi diretamente nos empresários do Everton. Mas fez proposta ou foi perguntar, como é que tá aí, você gostaria de sair, vai ficar? Eu acho que proposta, no caso, gente, tem que fazer a proposta para o Palmeiras e não diretamente para o jogador, né? Mas vai lá, a gente como é que vai entender esse mercado da bola que todo mundo faz do jeito que quer, né? Esse negócio aí é sempre complicado, Quesada, porque a proposta tem que ser feita primeiro para o clube, mas vou fazer uma proposta para um cara que eu nem sei se quer vir. O que eu sei é que o Grêmio tentou avançar na negociação pelo Everton. Já tinha tentado uma primeira investida e tentou avançar na negociação. E então o Palmeiras o Everton deve ter dado algum sinal positivo. Não sei, aí eu já não posso confirmar. É que a FIFA ela lançou já há um bom tempo essa história do assédio, né? Então, quer dizer, antes de um clube procurar o jogador, tem que conversar com o outro clube. Mas, gente, isso não funciona, porque os staffs se falam. O presidente de um clube é amigo do empresário... Às vezes o empresário é o mesmo. Que está no clube e que tem o jogador no outro time, então os caras se conversam. Então isso daí é uma coisa... Essa é uma para inglês ver. Ingenuidade a gente acreditar que não há esse tipo de contato. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que antes de você acionar qualquer tipo de movimento, não custa nada. Por exemplo, você é empresário do Perrone. Pergunta lá pro Perrone se ele não quer jogar aqui no meu time. Aí o Perrone fala, por que não? Não estou feliz aqui, não sei, quero ganhar mais. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Sinceramente, não. E outra, vamos ser sinceros, o Palmeiras não está nem aí com o Everton, cara. O Everton tá nem aí? Para, perdeu o lugar pro Carlos Miguel. Não, assim, aí você fez minha opinião. Peraí, não. Eu tô falando fatos, eu tô discutindo fatos. O Everton tava pronto já para jogar a final da Libertadores. Quem que foi o titular do Palmeiras? Mas aí você vai botar o cara fora de ritmo para jogar uma final da E o Carlos Miguel tava fora de ritmo. Não, mas ele já tava jogando. Não, tava nada. Ele era banco no time dele da Inglaterra. Tudo bem, mas tudo bem, não. Não. Eu tô usando o mesmo artifício seu. Ele também, quando ganhou a condição de titular, ele tava jogando menos que o Lomba. Ou tão menos quanto o Lomba. Então, pera um pouquinho. Gente, minha opinião a respeito aí em relação a essa questão do Everton ter perdido a titularidade e o Carlos Miguel entrar como titular. Vejam bem, são casos que não teria como o Carlos Miguel estar com ritmo de jogo. Por quê? O titular era o Everton. O Everton continuava, estava jogando todos os jogos, entrando, e a gente sempre perguntando, quando será que o Abel vai colocar o Carlos Miguel? Quando será que o Abel vai testar o Carlos Miguel? Queremos ver o Carlos Miguel
jogar para ver se o cara é bom mesmo. Só que, de última hora, o Everton se machucou. O Abel não tinha intenção de colocar o Carlos Miguel. Ele ia deixar o Carlos Miguel para começar a entrar esse ano. Aí o Everton se machucou, então o Carlos Miguel entrou sem ritmo de jogo. Aí tá certo, tudo bem, foi uma lesão, não tinha como prever e dizer e botar o Carlos Miguel para começar a pegar ritmo de jogo, porque o Everton, tal jogo, ia se machucar. Então, o Carlos Miguel, nesse caso, entra sem ritmo de jogo. É normal. Né? Teria que ser assim, em qualquer momento vai ser assim. Agora, dizer que o Everton tinha que jogar a final do Mundial porque é o goleiro titular e estava voltando de lesão, tinha que voltar à titularidade, mas tinha que ver que ele também estava sem ritmo de jogo. E o outro já tinha pego o ritmo de jogo, que é o Carlos Miguel. Agora, esse ano, eu acredito que o Abel vai utilizar os dois goleiros. Talvez um no Brasileirão, outro nas Copas. E agora no Paulista, eu acredito que ele vai usar os dois. Já já a gente vai ver, minha opinião, com quem ele começa. Daqui a pouquinho tem um campinho. É diferente. E outra, no futebol tem um código, que ele tem que ser respeitado. O jogador titular absoluto, quando perde a vaga machucado, quando ele está recuperado, ele volta a ser titular. E vamos combinar, o problema do ano passado não foi o Everton, né, gente? O Palmeiras não deixou de ganhar nada por causa do Everton. Deixou de ganhar por causa do seu Abel. O Mundial teve um pouquinho do Everton, sim. Não sei. Aquele lance lá também é um lance que, pô, a bola desvia no cara e bate nele. Mas acontece. Mas se for levar em consideração o Mundial, aí o Palmeiras não tem time para botar em campo. Foi uma falha dele. Mas assim, o que eu... Nenhum atacante perdeu gol, né? Em relação à final da Libertadores, eu acho que é outra questão. Aí o Everton, ele não tinha jogado nenhum jogo antes da final da Libertadores, no retorno da lesão dele. Porque o técnico não quis escalar. Não, mas ele ficou pronto na cara do gol ali. É um jogo único. Não sei, Isa, a gente precisa pesquisar melhor isso. Agora, o que ele ficou no banco na final, o Everton? O Everton, na final, eu não lembro, mas eu lembro que um jogo antes ele não estava no banco. Um jogo antes ele não estava. Uma decisão difícil, né, gente? Botar um goleiro titular que não estava jogando ou um reserva que voltou a jogar. É bem difícil. Titular ídolo também, né? É bem difícil essa decisão. O que eu sei é... Qualquer uma dessas decisões seria ruim se o Palmeiras perdesse. O Abel falou que titular era o Everton e não tinha conversa. Ele falou isso. O que eu sei é, o Palmeiras não tem a intenção de negociar hoje os seus goleiros. Renovou com o Lomba. Tem a intenção de continuar com o Everton, que é... Não tem intenção de vender, negociar goleiros. Já comprou um para ter um goleiro base, um goleiro titular futuramente e mantendo os demais, no caso, o Everton e o Lomba. E o Carlos Miguel ser o goleiro titular futuramente, ou seja, um projeto futuro. Mas contando, permanecendo a contagem com os dois goleiros que lá já estavam, né? Líder dentro do elenco do Palmeiras, ele é visto como um líder dentro do elenco do Palmeiras. E o Carlos Miguel, que é esse cara mais novo que chega para uma renovação entre os goleiros do Palmeiras, porque o Everton e o Marcelo Lomba são os jogadores mais velhos. Para o Palmeiras, a ideia é permanecer com esses três atletas. Agora, a gente sabe que tem a vontade do jogador. Então, se houve uma consulta do Bahia, há um interesse do Grêmio. A gente não sabe, eu não tenho a informação do Everton ter assinalado para o empresário dele e falar, pode me buscar novo. Ninguém tem. Agora, também pode ser uma movimentação dos times que estão olhando e falando, opa, peraí, talvez o Everton perca espaço aqui, é um goleiro experiente, vou consultar. Eu queria pegar essa manchete do Estadão e mudar duas coisas aí, tá? Vai lá. Bota Cássio no lugar do Everton e bota Corinthians no lugar do Palmeiras. Não rola, né? Não rola. É a mesma coisa que aconteceu. Goleiro Cássio volta a negociar com o Grêmio. Aí bota Cruzeiro no lugar do Grêmio. Mas teve Grêmio Tudo também, bem, mas bota o Cruzeiro lá porque ele tá no Cruzeiro agora. Teve Grêmio também. Eu acho o seguinte... E o replay, vai ter ou não? Eu acho que o Everton, ele é o tipo do jogador que joga no meu time. Antes do campinho. Ele não tá contente com a reserva. Acho que jogador de ponta, de nível máximo,
de Copa do Mundo não pode estar contente com o banco de reservas. Então, se o movimento existe do Everton querer ser titular em outro lugar, é um direito que o Everton tem. E vou repetir, o Everton perdeu a condição de titular do time porque ele se machucou. Certo? Agora, se o Palmeiras, o Abel, a turma lá entende que Justamente. o Everton não serve mais e que a partir de agora o Carlos Miguel é o titular absoluto do Palmeiras, é um direito também de quem está escalando. Ok. Agora, o Everton, ele tem o direito de falar, não, eu não quero ser reserva aqui. Eu tenho 38 anos, tenho bom nível e... Não. O Everton não vai ser reserva. O Everton vai dividir a titularidade com o Carlos Miguel, é o que eu acredito, para manter os dois jogadores, os dois goleiros, com ritmo de jogo. Se um se machucar, tem o outro para segurar as pontas. Eu acho que o Abel vai manter assim. Posso ser titular em outro lugar. Né? Agora tem que ver se vão pagar a mesma coisa que pagam para ele, se vão dar o contrato que ele quer de 2, 3 anos. Aí já é uma outra questão que tem que ser discutida mais lá na frente. É que hoje a gente não tem a confirmação de quem é o titular do gol Então, do Palmeiras. então a gente vamos fazer não o tem, a seguinte. gente vai saber agora na Então temporada. vamos fazer o seguinte. Mas Vamos fazer o a gente não tem seguinte. essa Deixa eu... confirmação. Vai separando o Outra, Renan. Tem uma indicação, o Carlos né, Miguel Isa? vai aceitar? Isso é uma indicação de que o... Vamos Pode pro ser uma campinho, indicação, mas vamos a gente pro não tem a campinho confirmação, né? para ver quem vai ser o jogador que vai sair jogando no primeiro Aí jogo. pronto, Carlos acabou. Miguel tá Tchau, lá. Everton. Tchau. Eu que fiz esse campinho. Ah, então. Não, mas assim, ó, já vou avisando que esse campinho aí é um baita de um chutômetro. Tá bom, esse campinho é o que você quer ou o que você acha que vai ser? Eu acho. Não, eu acredito que realmente é um chutômetro, porque o Abel não diz quem vai entrar com titularidade, quem são os jogadores que vão entrar, ele não dá essa, ele não deixa ninguém saber. Todo mundo só sabe quando ele já escala o time dentro de campo. Então, quem costuma acompanhar o Palmeiras faz essa previsão. E, baseado nos últimos jogos do Palmeiras e também com a experiência dos inícios de temporadas do Abel, a Isa faz esse campinho aí, um mistão, porque é assim que o Abel costuma fazer no Brasileirão, no Paulistão, né? Como uma pré-temporada, para treinar, subir garotos, treinar um time, ver qual time que vai dar certo. Mas, lembrando que esse ano a temporada é diferente, né? A temporada é diferente, nosso calendário está bem diferenciado. Tem o Paulistão aí que vai misturar junto com o Brasileirão e precisamos de um time titular urgente. Eu, no canto do Abel, começaria com um time titular. Por quê? Visando já o próximo jogo é contra o Santos, um clássico. E também tem a questão de treinar o time, o time titular, porque esse ano o Paulistão também está com outro formato. Ou seja, só se classifica para a etapa seguinte os 8 mais bem pontuados. Então, para isso, já precisa realmente com o time titular. Já para começar com força, já marcar dizendo, cheguei chegando, para marcar já os 3 primeiros pontos. E também para treinar o time já contra o Santos. A gente não pode dar o mole de perder para o Santos esse ano mais uma vez, né? Assim, fontes da minha cabeça, porque a gente não tem nenhuma confirmação do time do Palmeiras. O Palmeiras, para mim, vai vir muito mexido nesse Campeonato Paulista, nessas rodadas, nessas 8 rodadas. Numa segunda rodada, a gente já tem um clássico, que é um Palmeiras e Santos. Então, assim, eu tô achando que ele vai mandar um time mistão. E aí eu montei aí o que eu acho que vai acontecer, mas zero confirmação. A gente não teve nem o time que jogou o rachão. A gente não tem os 11 titulares que jogou o rachão. Então, vai de fontes da minha cabeça. Então, se você fosse a Bela Ferreira, você ia colocar o Carlos Miguel ou você ia colocar o Everton para jogar o primeiro jogo? Eu, se fosse o Abel, colocaria, como eu falei, colocaria o time titular para começar, já para pegar ritmo, para jogar contra, no caso, o Santos, que é o próximo primeiro jogo? Primeiro jogo. Os dois tinindo, tá? Os dois estão à bem. disposição, os dois estão bem agora aí, ó. Você colocaria quem? Aí eu colocaria o Isabela Everton. Ferreira. Eu colocaria o Everton para ele voltar a ganhar ritmo de jogo. Justamente, o meu pensamento também. Colocaria nessa primeira rodada. Tá, e quanto o Santos vai próximo ser um jogo? time misto. E quanto o Santos próximo jogo, segundo jogo do campeonato? Ela quer o Carlos Miguel, né?
Ela quer o Carlos Miguel. Sei, Ela quer o Carlos Miguel. Ô, Perrone, não você tá sei, vendo? não, Ela não sei. gosta. Ela Mas gosta do Carlos É que Miguel. assim, posso falar? Pra mim ainda não... eu não estou convencida de alguém hoje titular Ela do quer Palmeiras. o Carlos Miguel. Nossa. Termina o time aí, ô Isa, do Palmeiras. Porque o que deve Everton, jogar. pra mim, é o goleiro principal. Eu não sou palmeirense, mas pra mim era o Everton, cara. Por tudo que ele fez pro Palmeiras e pelo modo que ele saiu, né, de ser titular, que foi por lesão, não foi por uma fase técnica. Eu Vai lá, manteria Isa. o Everton. Termina aí ó, a escalação do Palmeiras, que a gente ainda precisa... Ele não teve um super ano, mas o Everton é o cara, pra mim, que... Ainda precisa mostrar o campinho do Vamos lá, Santos vai. também. Então, eu coloquei aí, fontes da minha cabeça, Carlos Miguel, Kelvin, Fux, Benedetti, Jefté, zaga bem alternativa. Larson, Marlon Freitas, Alan e Maurício. E aí na frente a dupla Flaco Roque. Dupla que deitou e rolou contra as babas, Quesada. Na hora do vamos ver... Não, o Vitor Roque não. Hã? O Vitor Roque fez gol em jogo importante. Quesada Fez gol passou o contra ano São inteiro aqui Paulo, falando. Fez gol contra o River Plate. Palmeiras só Flaco ganha também das fez. babas. Quero ver... Não, o Palmeiras... Você tá falando que São Paulo é baba. Eu concordo com você. Foi baba no Foi ano o Quesada passado. que falou, não fui eu. Não, tá certo. a única baba que o Palmeiras não conseguiu vencer ganhou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Mas assim, eu acho que o Palmeiras fez o papel. Corinthians é baba? O Palmeiras, Aí, ó. o Palmeiras é um O clube. que tá falando? O que é isso? Ó a cara que a Isa fez. Olha a cara que a Isa fez quando o Quesada falou que o... Qual foi a frase que o Quesada falou? Não, você falou, é agora disso daí, ó. Não, foi quando você falou do Everton. Foi quando você falou do Everton. Ah, falei do Everton. Ó, Eu não sei o que ele falou que do o Palmeiras Everton. não tá nem aí pro Everton. Ah, é verdade. Ó a cara que a Isa fez. Não. Como assim não tá nem aí? Olha lá, o Palmeiras não tá concordo. nem aí pro Everton. Não concordo com isso. Gostei desse... Felipão adora o Everton, hein? E quem que manda lá no futebol do Grêmio? Separa essa Felipão. cara da Isa aí pra gente usar todo dia. Não, o Palmeiras fez o que tinha que ser feito contra os times que não estavam bem. O problema é que ele não fez contra os times que estavam brigando por alguma coisa na temporada. Jogou uma partidinha mequetrefe contra o Flamengo na Libertadores, abandonou o campeonato faltando 4, 5 rodadas e não venceu o maior rival Foi verdade. na temporada né? quando precisou. Tinha que reclamar. É isso. Você acha que depois o time contra o Santos já vai ser diferente, então, Isa? Pode ser que seja. Pode ser que tenha mais titulares contra Ó, o Santos. tem que ser. Tem que ser, por conta dos 8 jogos. Claro. Esse é o problema. Sendo que dos 8 jogos, o primeiro é aquele jogo que a gente pode até descartar por conta de estreia e O que jogadores eu imagino- novos. O que eu imagino, e aí também fontes da minha cabeça. No ano passado, o Palmeiras adotou essa estratégia de usar um time alternativo na primeira fase. Como essa primeira fase é mais curta, eu imagino que o Palmeiras, contra os times menores, vá com mais jogadores da base. E aí, nos 3 clássicos, aí use um time mais pronto. Ó, eu vou fazer só uma pergunta rápida para vocês. Acho que vocês já devem ter até debatido isso aqui. Já deixa o campinho do Santos na sequência aí. É o seguinte, vocês gostaram dessa nova formulação aí do Campeonato Paulista? Porque essa fórmula do Campeonato Paulista, a tendência de um clube grande lutar contra o rebaixamento Perigoso. e até ser rebaixado é muito grande. Sim. Se vocês forem ver todos os jogos Sim. e todas as circunstâncias, Tem. o que Eu vocês gostei. acham Não, disso? bom, primeiro, há uma necessidade, né, Perrone? Mudaram o campeonato, tiraram 4 rodadas do campeonato. Eu não gostava de uma coisa no campeonato. Tira os campinhos agora. Um negócio que eu não gostava no campeonato. Você classifica o primeiro e o segundo de cada grupo, né? Às vezes o terceiro de um grupo fazia mais ponto que o segundo do outro. Isso eu não acho legal. Aí você pegava a classificação geral, tinha um time lá classificado com 15 pontos e o outro eliminado com 19. Porque foi terceiro no outro grupo. Agora não tem essa conversa. Agora é o seguinte, terminou a fase de classificação, 8 jogos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo. Pronto, acabou a conversa. E aí se disputam. Os 8 primeiros estão classificados. Não tem conversinha, né? Agora vai falar, mas nem todo mundo enfrenta todo mundo. Assim, mas no modelo anterior, nem todo mundo enfrentava todo mundo, né? Não tinha. Isso. nenhum Agora, lado você tem uns manteve o grupos, filé mignon, que é clássico, não adianta. Eu quero ver São Paulo e Corinthians, eu quero ver Santos e Palmeiras. Isso daí é o filé mignon. E quem está comprando, que é a Record que transmite o campeonato aí, a Cazé e tal, esses caras querem o filé mignon. Então, isso foi preservado, né? E aí, torcedor, você que acompanha o futebol paulista, já vai deixando aqui sua opinião a respeito aí
do novo formato do Paulistão. Você gostou? Classificar os 8 mais bem pontuados? Vá deixando aqui para a gente nos comentários. E agora eu quero trazer a notícia que eu não sei se eu falei para vocês no início, que tem informação que não estava aí no vídeo sobre o mercado da bola. Pois é, isso mesmo. O Palmeiras volta ao mercado da bola e está, claro, atrás de jogadores. É isso mesmo. No caso aqui, o time Atlético Real Madrid, o jogador estrangeiro, o argentino, Thiago Almeida, o Real Madrid está disposto a negociar o Almeida, né, por cerca de 21 milhões de euros, um valor bastante alto, mas em relação a contratações já feitas no ano passado pelo Palmeiras, é um valor relativamente não tão alto, né? É um valor abaixo do que foi negociado o Vitor Roque. Mas a diretoria alviverde vê aí, né, as avaliações aí dentro da transação, que tem os custos além da contratação, né? Tem que ver os custos da operação total, que vai muito além apenas da transferência. E um dos principais entraves da negociação está sendo o salário do jogador campeão da Mundial 2022, no caso, o jogador argentino, jogou pela seleção argentina na Copa de 2022 e, claro, levou esse Mundial aí, que foi o Mundial para o Messi, né? Jogaram aí esse Mundial para o Messi e agora esse jogador pode chegar no Palmeiras. As negociações ainda não estão totalmente travadas, mas a qualquer momento pode o negócio mudar, né? Tá aí paralisada, mas tem essa novidade aí que a gente vê, que volta a fazer consulta e por essa estrela internacional, e a qualquer momento a gente pode ter mais novidades. E lembrando a você que o Palmeiras entra em campo amanhã às 20 horas e 30 minutos, estreia no Brasileira, do futebol, né? Estreia do futebol 2026 do Palmeiras, estreia na temporada e, claro, também no Campeonato Paulista. O jogo já começa com o estadual, a temporada, e vamos ver como é que vai ficar esse Palmeiras para 2026. Espero que o Abel realmente traga um time diferenciado, ele faça uma pré-temporada diferenciada do que ele fez os outros anos anteriores. Como a gente está com um calendário modificado, um campeonato estadual também modificado, que ele pense bem, veja bem como é que ele vai trazer esse time. E claro, as garotadas a gente vai botando para pegar ritmo de jogo durante as alterações, e não para começar logo o jogo com só o times reservas e deixar a titularidade parada. No caso, ele fazia isso pensando na questão do ano, que é longo, mas esse ano já começa o negócio pegando fogo e os jogadores precisam pegar ritmo, porque o campeonato nacional, o Brasileirão, começa já, começa mais cedo esse ano, então a titularidade tem que estar com ritmo de jogo e esquema todo pronto aí para enfrentar as grandes equipes. É isso, gente. Prepare-se para ver o Palmeiras, o primeiro jogo do Palmeiras 2026, amanhã às 20 horas e 30 minutos, pela Cazé TV ou TNT. Da forma que você escolher aí, temos essas duas opções aí de transmissão para você acompanhar aí o primeiro jogo do ano do Palmeiras Futebol Clube. É isso aí, gente.